Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Konosuba, God's Blessing on this Wonderful World, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Spirit Sage 124. Links na descrição do vídeo. A visão de um shinobi sobre este mundo maravilhoso. Capítulo 44. Liberte sua escuridão interior. Tudo aconteceu num instante. Naruto se levantou para tentar se desculpar, mas Darkness já avançava em sua direção. Ele deu um passo para trás, como qualquer homem faria na presença de uma mulher justificadamente enfurecida. Mas ele não viu a tampa da caixa e escorregou ao pisar nela, suas mãos se erguendo enquanto seu corpo se arqueava para trás. Quando Naruto se deu conta do que havia acontecido, a escuridão já o envolvia. Então, quando inconscientemente estendeu as mãos numa vã tentativa de agarrar algo, seu aperto se prendeu à camisola da garota. Darkness só conseguiu soltar um grito ao ser puxada para frente e cair na cama com Naruto. Ao mesmo tempo, a caixa foi atirada para o ar e perdeu seu conteúdo, fazendo com que todos os males do mundo se espalhassem pela sala. Mas mesmo quando uma dessas criaturas malignas pousou bem perto do seu rosto, Naruto não ousou olhar. Ele sequer moveu um músculo. Não que ele tivesse muita escolha, já que estava preso à cama. Darkness conseguiu se equilibrar durante a queda e agora estava debruçada sobre Naruto, olhando para ele com os olhos marejados e respirando com muita dificuldade. Naruto engoliu em seco. Ele estava morto. Ele estava muito morto naquele momento. Ele talvez não fosse o mais entendido em assuntos femininos, mas até ele sabia o que eram aqueles objetos. Ele os via o tempo todo quando se esgueirava para as sex shops enquanto aperfeiçoava o jutsu sexy. Objetos tão obscenos. Naruto só podia imaginar o quão envergonhada a cavaleira estava naquele momento. Você os viu? Darkness sibilou enquanto continuava a imobilizar o garoto com toda a sua força, o que, mesmo para os padrões shinobi, era bastante impressionante. Eu só queria meu slime de volta. Não adiantava negar, então Naruto arriscou e expôs seus motivos. Não que isso fosse adiantar muito. Ai! Estou tão envergonhado que quero morrer agora mesmo. A escuridão murmurou algo enquanto desviava o olhar, envergonhada. Espere. Vergonha? Após descobrir sua verdadeira natureza, Naruto meio que esperava que a garota se excitasse com tal acontecimento. Então, por que ela estava agindo dessa maneira? Ei, por que você não está excitado com isso? Normalmente você estaria elogiando meu mau comportamento ou algo do tipo. Você está bêbado de vinho de caranguejo ou algo assim? É isso que você pensa? Como eu poderia me excitar com uma coisa dessas? Esse não é o tipo de humilhação que eu desejo. Darkness negou veementemente enquanto seu rubor se intensificava imensamente, mas Naruto percebeu algo. Talvez ela estivesse realmente envergonhada por sua caixa secreta ter sido descoberta, como qualquer pessoa normal estaria. Mas o rubor crescente e a respiração ofegante de Darkness indicavam que, em algum lugar no fundo, ela estava até gostando da situação. Foi só depois de perceber isso que Naruto entendeu que, se quisesse sair dessa vivo, teria que fingir um pouco. Você está gostando disso, não é? O quê? Eu já te disse que não era. Pare de falar besteira. A escuridão latiu e pressionou ainda mais o menino, fazendo-o estremecer de dor. Nossa, ela é muito forte. Mas parece que isso não foi suficiente. Vou ter que tentar uma abordagem diferente. Naruto refletiu um pouco antes de olhar calmamente para Darkness e sorrir. Escuridão. Onde você conseguiu essas coisas? Numa loja de artigos eróticos.
Como se eu fosse mostrar a minha cara num lugar desses? O cruzado negou imediatamente. Isso mesmo, você é um cruzado. Uma pessoa santa como você jamais seria vista entrando numa sex shop. Desculpe por presumir algo tão absurdo. Naruto fez uma dedução antes de se desculpar, e Darkness visivelmente relaxou ao ouvir isso. Viu? Agora, se pudéssemos esquecer que tudo isso aconteceu e... Você deve ter se disfarçado antes de entrar. Os olhos de Darkness se arregalaram e seu corpo se enrijeceu. Como ele sabia? Não, espera. Ela precisava se acalmar. Era a linguagem corporal dela que a estava entregando. Ela não podia perder para esse homem, não depois do que ele acabará de descobrir. Ela precisava fazer Naruto prometer que guardaria segredo, acontecesse o que acontecesse. Naruto sentiu o aperto dela afrouxar um pouco, mas logo se firmou novamente. Parecia que ele estava indo na direção certa. Então, eu estava certo. Você estava curioso, então se disfarçou para que ninguém soubesse que era você quem estava comprando todas aquelas coisas. Mas elas ainda parecem novas em folha. Você não deve saber como usá-las. Gu. O coração de Darkness batia forte no peito. O que estava acontecendo com Naruto? Sua intuição sempre foi tão boa. Como ele estava acertando todos os seus pontos fracos? Algo estava estranho. Algo estava muito estranho. Naruto não agia assim normalmente. Será possível? Enquanto Darkness lentamente chegava às suas próprias conclusões, Naruto se inclinou o máximo que pôde até que sua boca estivesse bem perto do ouvido dela. Se ele conseguiu se mover tanto, agora só precisava desferir o golpe final. Quer que eu lhe mostre? MGH. No instante em que Darkness se soltou para se abraçar e gemer, Naruto entrou em ação e escapou pela porta sem olhar para trás. Naruto correu para o quarto, fechou a porta e trancou-a imediatamente antes de mancar até a cama e desabar nela. Isso foi exaustivo. Só espero que a escuridão não pense que despertei algo sombrio em mim. Ele pensou enquanto se arrastava para a cama e se aconchegava debaixo dos lençóis. Já que não conseguiu recuperar a gosma Tokoroten, podia esquecer a ideia de pregar uma peça em Kazuma. O rapaz provavelmente estava curtindo seus sonhos agora mesmo. Bem, acho que vou dormir um pouco. Com esse pensamento, Naruto soltou um suspiro profundo e fechou os olhos. Nem pensar que eu conseguiria dormir depois disso. Naruto gritou e sentou-se ereto. Seu coração ainda batia forte no peito e não dava sinais de que iria parar tão cedo. A primeira coisa que ele viu ao fechar os olhos foi a expressão no rosto de Darkness enquanto ela o imobilizava. Ela estava tão perto, e ele ainda podia sentir seu toque. Ah! Vou tomar um banho. Talvez um banho frio lhe fizesse bem. Então, depois de abrir a porta e espiar ao redor para se certificar de que Darkness não estava por perto, Naruto correu pelos corredores escuros da mansão para encontrar a banheira. Como a Aqua fora tão generosa a ponto de lhe mostrar a mansão na primeira vez que ele a visitou, ele conseguiu encontrá-la rapidamente. Mas, ao se aproximar da porta, Naruto encontrou uma pequena placa pendurada na entrada. Banheiro em uso. Hã? Tem mesmo alguém aqui a esta hora? Naruto hesitou antes de girar a maçaneta e entrar no vestiário. Seus olhos foram atraídos pela pequena cesta no chão, bem ao lado da porta de vidro que dava acesso ao banheiro. Essas são as roupas do Kazuma. Ah, não me diga que ele dormiu na banheira. Meu Deus, ele dormiu mesmo. Que hilário! Naruto cerrou os lábios para conter o riso enquanto espiava dentro do banheiro. Kazuma estava deitado na grande banheira estilo spa, com os olhos fechados e roncando baixinho. Foi uma pena que ele não tivesse a gosma, ele poderia ter executado a pegadinha perfeitamente.
Naruto riu baixinho ao imaginar a expressão de surpresa no rosto de Kazuma ao acordar coberto de geleia. Mas mesmo que Naruto não tivesse a gelatina, ele ainda poderia pregar uma peça no cara. Afinal, Kazuma estava dormindo tranquilamente na banheira, completamente alheio ao perigo que espreitava do lado de fora da porta de vidro. Mas que tipo de pegadinha pode sequer competir com isso? Naruto refletia consigo mesmo enquanto esfregava o queixo pensativamente. Então, seus olhos se arregalaram. Ele não sentiu a presença de uma súcubo, o que significaria que Kazuma não estava tendo seus sonhos lascivos. Ainda não, pelo menos. Fufufu. Será que eu adormeci? Kazuma se perguntou em voz alta ao abrir os olhos e perceber que estava sentado na banheira. A água estava morna, então não devia ter passado muito tempo. É melhor eu voltar para o meu quarto antes que a súcubo apareça. Espero que não haja nenhuma punição por... Enquanto resmungava para si mesmo, Kazuma ouviu um barulho vindo do vestiário. Mais precisamente, o som de roupas farfalhando. Que estranho! Ele juraria que foi ele quem colocou a placa. A menos que... deve ser o Naruto. Ele provavelmente resolveu passar a noite aqui. Kazuma deduziu isso porque não havia a menor possibilidade de aquelas garotas serem burras o suficiente para entrar no banheiro com a placa na porta. Foram elas que sugeriram a placa, depois de um certo incidente que pode ou não ter envolvido ele. Não que ele se importasse se um deles cometesse o erro de entrar em sua banheira. HN? Que estranho. A silhueta do Naruto simplesmente desapareceu. Ele usou alguma habilidade? Espere aí. Algo estava errado. Por que Kazuma teve a sensação de que algo incrível estava prestes a acontecer? Agora que todos estão dormindo, posso aproveitar um bom banho sem me preocupar com ninguém me vendo. Uma voz com um tom muito feminino falou, e agora que a fumaça havia se dissipado, Kazuma pôde ver uma silhueta muito curvilínea atrás do vidro. Agora, aquela silhueta curvilínea estava abrindo a porta. X2. Kazuma e Naruto disseram ao mesmo tempo quando seus olhares se encontraram. Ambos permaneceram em silêncio por alguns instantes, e tudo o que se ouvia eram os grilos do lado de fora da casa. Ele é um gato. Kazuma pensou, mantendo a expressão impassível, pois entrar em pânico numa situação dessas só levava as mulheres à violência. Espera aí, o Naruto era um cara. Será que esse tipo de lógica absurda se aplicava aqui? Devia haver algum engano. Kazuma tinha quase certeza de que Naruto era um homem. Mas a pessoa quase nua à sua frente era claramente uma mulher. Cabelos loiros que lhe chegavam à cintura, tímidos olhos azuis que começavam a lacrimejar e uma figura que rivalizava até mesmo com a da escuridão. Junto com as 3 marcas de bigode. Só pode ser o Naruto. Mas por que ele é tão lindo? A mente de Kazuma gritava enquanto seu olhar calmo e externo percorria a beleza loira de cima a baixo, absorvendo cada detalhe que não estava coberto pela pequena toalha, e tudo isso sem sequer mover os olhos. Era uma técnica que ele havia aprendido antes de parar de ir à escola. Oh, não! Você viu minha verdadeira forma! Naruto murmurou, desviando o olhar. Oia? O que é isso? Será que é um daqueles empreendimentos? Forma verdadeira? Sim. Veja bem, meu nome verdadeiro é Naruko. Sempre fui insegura comigo mesma, mesmo na minha cidade natal. Então, eu costumava me vestir de homem o tempo todo, já que sentia que assim podia ser eu mesma de verdade. Homens não se importam com o que os outros pensam deles, certo? Uma das habilidades que a raposa demônio me dá é o poder de mudar minha aparência, então.
A bela e voluptuosa mulher explicou enquanto se remexia atrás da pequena toalha, que pouco escondia suas curvas generosas. Maldita toalhinha! Bingo! Ele ganhou o prêmio máximo. Era o clássico clichê da garota disfarçada de menino dos animes e mangás. Não, espere. Isso tudo pode fazer parte do plano dele. Uma artimanha para me fazer baixar a guarda. Kazuma pensou ao se lembrar que Naruto era um brincalhão. Ele não sabia como ele conseguia se transformar, então ainda precisava ter cuidado. Mas, por outro lado, isso também pode ser o sonho da Sukubo. Ele encomendou uma linda irmã mais velha que não tinha experiência com homens, e nunca especificaram se ele precisava estar dormindo na cama dele para funcionar. Parece que terei que testar as águas. Kazuma pensou um pouco antes de se levantar, o que lhe rendeu um epe, surpreso de sua acompanhante. Caminhando até um banquinho, sentou-se de costas para a loira, expectante. Tudo bem, vou guardar seu segredo dos outros. Mas você vai ter que lavar minhas costas. Você está mesmo me chantageando. Isso provocou mais um grito de Naruto, só que desta vez era real. O shinobi não esperava que Kazuma acreditasse nele tão facilmente. Talvez ele realmente pensasse que tudo aquilo era um sonho? Aquilo não me pareceu falso. Será que ele, ou melhor, ela, estava mesmo dizendo a verdade? Kazuma pensou, mas ainda não estava satisfeito. Então, decidiu insistir um pouco mais. Não pense nisso como pagar pelo meu segredo com o seu corpo, mas sim como uma troca de favores. Bem, eu não tenho a noite toda. Venha aqui. Você realmente merece os apelidos Escória e Cazutras, sabia? Naruto murmurou algo com uma sobrancelha arqueada, mas, relutantemente, aproximou-se do garoto e ajoelhou-se. Tudo bem. Eu só preciso lavar suas costas, certo? Sim, mas por favor, seja gentil. É a minha primeira vez. Kazuma respondeu em tom monótono. Não fale assim. Vai ficar ainda mais estranho. Nossa! Esta é a primeira vez que vejo um homem nu ao vivo. Naruto admitiu isso antes de colocar a toalha nas costas do garoto. Ele se sentia estranho lavando as costas de outro homem, mas no final valeria a pena se pudesse ver a expressão de traição de Kazuma. Para manter a brincadeira, ele continuaria com a farsa. Me dando ordens desse jeito. Não pense que vou gostar de ser mandada como a escuridão. Essa pose de tsundere não é ruim, mas chega disso. Me lave sem a toalha agora. O rosto de Naruto ficou vermelho como um tomate, pois ela sabia exatamente o que Kazuma estava insinuando. Mesmo para uma brincadeira, Naruto não tinha certeza se estava disposto a ir tão longe. Ei, o que está te atrasando? Anda logo aí! Kazuma insistiu para que a garota esfregasse suas costas, mas Naruto já estava no seu limite. Não havia a menor possibilidade de ele levar adiante um ato tão indecente. Lavar as costas de um amigo com uma toalha era uma coisa, mas fazer isso sem uma seria cruzar uma linha que não deveria ser cruzada. Depressa, depressa, depressa. Kazuma repetiu a pergunta com urgência, pois sua paciência estava se esgotando. Mas, quando estava prestes a se virar, uma certa voz estridente ecoou pelos corredores. Apareçam, intrusos! Pessoal, temos intrusos na mansão. Kazuma rosnou ameaçadoramente ao ouvir o som inesperado do sacerdote inútil de seu grupo. Ele se levantou e cerrou os punhos com raiva. Artes secretas. Naruto sussurrou algo sombrio e colocou as mãos no selo do tigre, seus olhos faiscando ao vislumbrar uma oportunidade. Maldita seja aquela deusa inútil! Não vou permitir que ela arruine tudo. 1000 anos de morte!
Cutuque. Ah. Muahaha. Parece que pegamos umas súcubos imundas. Vocês devem estar atrás da energia vital do Naruto e do Kazuma. Que pena que não sabiam que esta mansão pertence a mim. Aqua cuspiu enquanto ria como uma vilã, e Morrigan se encolheu de medo. O que faremos com eles, Aqua? Minha magia de explosão deve estar totalmente carregada agora mesmo. Megumin sugeriu isso com seus olhos carmesins brilhando ameaçadoramente, fazendo Maria soltar um gritinho de terror. Será que foi por causa desses dois demônios que o Naruto estava agindo tão estranho mais cedo? Acabem com eles, Megumin, Aqua. Não tenham piedade. A escuridão gritou com lágrimas de raiva nos olhos, e as três garotas humanas rugiram em uníssono. Naruto-sama? Salve-nos! Maria clamava internamente para que seu mestre viesse salvá-los, e como se para atender aos seus apelos, o som de passos podia ser ouvido no corredor escuro. O grupo se virou e viu Naruto e Kazuma correndo lado a lado, ambos com expressões extremamente sérias. Naruto, Kazuma. Por que vocês dois estão usando apenas toalhas? Megumin deu um gritinho ao perceber que os dois meninos, na verdade, estavam usando apenas toalhas de banho para se cobrirem. Fiquem para trás, vocês dois. Aquelas são súcubos. São demônios que vieram roubar sua força vital. Não se preocupem, eu vou cuidar disso. Aqua deu um aviso, mas Naruto e Kazuma passaram correndo por eles e pararam bem em frente a Sukubo. Naruto nem sequer olhou para os demônios, sua franja sombreando seu rosto. Sinto muito. Vim para garantir que este trabalho fosse um sucesso. Mas não esperava que houvesse tantas armadilhas. Só um desses círculos mágicos leva horas para ser feito. Somente uma pessoa com muito tempo livre se submeteria a um procedimento tão tedioso tantas vezes. Morrigan explicou com a cabeça o mais baixa possível. Como uma súcubo experiente, era vergonhoso cair em tal armadilha. Naruto se virou silenciosamente e encarou os três problemas do grupo de Kazuma. O que você está fazendo? Saia da frente para que eu possa purificar esses demônios. Aqua fez uma exigência enquanto gesticulava com as mãos, sugerindo que nada mais era do que purificação. Por favor, nos deixem para trás. Um demônio que cai em tais armadilhas jamais seria digno de servi-los. Maria implorou e enxugou uma lágrima do olho. Só de ver seu amado vindo em seu auxílio já era mais do que suficiente. Ela poderia morrer feliz, sabendo que seu mestre se importava com uma diabinha tão desastrada quanto ela. Ir. Kazuma resmungou. Tudo aquilo estava acontecendo por culpa de seu padre problemático, então ele assumiria a responsabilidade. Espere, Aqua. Naruto e Kazuma provavelmente estão sendo controlados pela Sukubo. É por isso que estão agindo tão estranho. A escuridão alertou, arrancando um suspiro de suas duas companheiras. Parece que primeiro teremos que dar umas boas lições neles. Megumin afirmou isso e estalou os nós dos dedos. Última chance, rapazes. Saiam daqui ou sentirão a ira de Deus. Aqua deu seu último aviso, mas os machos permaneceram impassíveis. Não, X2. Naruto e Kazuma disseram isso em uníssono e assumiram posição de luta. Naruto-sama? Que gentileza! Maria e Morrigan pensaram e deram uma última olhada em seu mestre antes de canalizarem suas pequenas reservas de energia demoníaca para criar um buraco no círculo mágico grande o suficiente para que pudessem se espremer e escapar por uma janela. Ao mesmo tempo, Naruto e Kazuma avançaram em direção ao trio. Eles defenderiam a Sukubo com suas próprias vidas. Na manhã seguinte, foi uma derrota brutal. Mas Naruto não se arrependeu de nada, e Kazuma também não.
Os dois garotos acordaram antes do sol nascer e se encontraram no portão da mansão quando Naruto estava prestes a sair. Nenhum dos dois disse nada, mas isso bastou. Ambos sabiam exatamente o que o outro estava tentando dizer. O que acontece na mansão, fica na mansão.